gostamos de ser bem recepcionados, isto é, bem recebidos. Mas aqui nós estamos falando de uma grande recepção pós-túmulo, após esta vida, na eternidade. No diálogo que Nicodemos teve com Jesus, em um determinado momento do diálogo, e que está registrado em João, capítulo 3, versículo 12, Jesus diz a Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que existem coisas terrestres e coisas celestes. E ele diz para Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então a grande recepção aqui se trata de algo celestial, aquilo que está destinado para cada um de nós. E o texto que Jesus diz aqui, ele diz: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não era um reino temporal, como o reino de Saul, o reino de Davi, o reino de Salomão. Não. Era o reino eterno, o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Em João capítulo 14, versículo 2 e o versículo 3, Jesus fala um pouco da realidade do céu, do reino de Deus. João capítulo 14, versículo 2 e o versículo 3. João capítulo 14, versículos 2 e o versículo 3. Veja o que é que diz o versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está falando de uma realidade celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui nós temos mais um detalhe dessa grande recepção e o cuidado e o amor de Jesus para cada um de nós. Veja o que é que ele diz aqui: para que onde eu estiver, estejais vós também. Em uma parábola dos talentos, Jesus fala novamente dessa grande recepção. Mateus capítulo 25, versículo 21.
Mateus, capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então quer dizer que nesta grande recepção, o lugar é um lugar de gozo, alegria. Veja o que é que diz: sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Em Mateus, capítulo 22, versículo 29 a 30, nós vamos ver uma coisa que existe como coisas terrestres, mas não existe como coisas celestes. Mateus, capítulo 22, versículos 29 e 30. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, no céu não existirá casamento, matrimônio. Casamento é uma coisa terrestre, não uma coisa celeste. Então, Jesus já está dizendo alguns detalhes sobre esta grande recepção e o que ocorrerá no céu. Mateus 22, 30. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Jesus revela mais algumas coisas desta grande recepção. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E quais essas primeiras coisas que são passadas? As coisas terrestres. As coisas terrestres. E as celestiais, olha o que Jesus diz aqui: ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Então, o céu não é lugar para o choro, e não haverá mais morte. Céu não é lugar onde haverá mais morte. Portanto, não haverá cemitério, não haverá locais para vender caixões. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, significando que no céu não adoeceremos. Portanto, não haverá hospital no céu para que possamos ser tratados de alguma enfermidade. Não
haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em Lucas, capítulo 15, versículo 10, nós vamos ver mais um detalhe do céu. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, o céu é um lugar de alegria. No céu não haverá tristeza, será alegria eterna. Não vai ter nenhum momento onde nós estaremos deprimidos, emocionalmente abalados, porque alguma coisa feriu o nosso psicológico. Não. No céu é um lugar de alegria, e de alegria para sempre. Repetindo, Lucas 15, 10. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, e em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6, e primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver algo muito importante a respeito da nossa vida aqui como coisas terrestres e quando chegarmos no céu. Em Mateus 5:8, veja bem o que Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E alguém pode olhar para si mesmo e dizer: eu não sou um limpo de coração. Nem ninguém na face da terra é limpo de coração, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que significa ser limpo de coração e ter o privilégio de ver Deus? Que esse é o desejo de todos nós, um dia estarmos face a face com o nosso Criador, com aquele que fez os nossos olhos, os nossos corações, os nossos pulmões, o fôlego da vida. E Jesus diz: bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas repetindo, nós não somos limpos de coração, porque somos pecadores. Mas quando é que a gente se torna um limpo de coração e vai ser recepcionado pelo Rei no céu? Aí nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6, e primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Veja o que é que diz o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele quem? Com Jesus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando é que nós passamos a ser limpos de coração? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos que todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. E aí, eu que não sou limpo de coração, nem ninguém é limpo de coração, passa agora a ser purificado. E aí, vai ser recepcionado no céu. Bem-aventurados os limpos de coração, isto é, aqueles que aceitaram Jesus e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele, Jesus, foi o único limpo de coração, e nós entraremos no céu exatamente porque nós confiamos, nós aceitamos o único que é limpo de coração. E aí nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, e João, capítulo 5, versículo 24, nós temos a temporalidade desse local para onde nós iremos. E aí veja, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, a temporalidade desse local, onde nós seremos recepcionados, a grande recepção, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Qual é a temporalidade? Primeira carta de João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então a temporalidade do céu é para sempre. Corpos reconfigurados, não corpo terrestre, mas agora corpo celeste. E em João 5,24, nós encontramos quem fez esta promessa. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então aqui está o fundamento de quem fez esta promessa. A maior e melhor promessa feita por Jesus. Exatamente esta. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então nós podemos dizer que vamos para o céu, que seremos recepcionados, que o rei vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo. E por último, nós seremos confrontados na casa de oração, confrontados em nossas casas, confrontados na vizinhança, confrontados na escola, confrontados no trabalho. Para quê? Para que nós nos desviemos de um dia receber esta grande recepção, ou termos esta grande recepção. E em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz exatamente essa realidade. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora veja a segunda parte do versículo: vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Repetindo, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aí a gente começa a entender: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A grande recepção, quem é que está ali? Quem é que está dizendo: vinde benditos de meu Pai? Vamos voltar só um pouquinho para saber que rei é esse. Mateus 25, 34. Então dirá o Rei. E aqui, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, olha o Rei. Agora, o Rei dos reis. Estes combaterão contra o Cordeiro. Lembra do que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estes combaterão contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Portanto, que nós nos enquadremos nessa condição de, primeiro, estar com o Rei, e segundo, ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou um outro texto que Jesus falou: mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então aqui é uma reflexão a respeito desse tema, e a consolidação para cada um de nós, que nunca fomos excluídos por Jesus, nem seremos excluídos por Jesus, e ainda seremos bem recepcionados, que será a grande recepção, que é o dia que estaremos no céu. Coisas celestiais. Que Jesus disse a Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus hoje falou de coisas celestiais. Crer ou não crer? E nós somos crentes. Nós cremos
nós um dia aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Que essas palavras fiquem gravadas em nossas mentes e em nossos corações. E essa felicidade, essa bem-aventurança de saber que um dia nós estaremos para sempre no céu. Quando terminar este culto, a gente vai dizer um até logo. Mas quando estivermos no céu, aí não teremos até logo, nem até breve. Vai ser para sempre. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Convido a todos que se coloquem de pé e com a bênção apostólica temos concluído o culto desta noite e já agradecemos aos nossos visitantes, a todos que estiveram participando deste culto nesta noite. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oração silenciosa, temos concluído o culto desta noite.